força vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV. Já estamos nos aproximando aí do final do mês de maio, mas não poderíamos deixar de falar de um assunto que vem diretamente ao coração e à mente de toda mãe, né? Hoje eu trago aqui uma psicopedagoga que junto comigo vai estar falando sobre comportamento dos nossos filhos, sim. Mas não só para mães, para avós, para tias, para professoras, professores. Por quê? Porque muitas vezes você pode dizer que a criança é arteira, que a criança é mal educada, é mal criada. Inclusive, há poucos dias eu vi isso de uma bisavó, dizendo que o bisneto era mal criado. E não é. Simplesmente precisa ser dada uma atenção especial para aquela criança. Muitas vezes nós podemos estar taxando aí as crianças com rótulos que vão estar, vamos dizer, acompanhando essas crianças até a fase adulta e que pode provocar uma série de prejuízos. Então nós vamos falar disso e muito mais hoje aqui. Por isso eu quero que você compartilhe já o link da RS Play TV, canal 524 da Claro TV, e compartilhe também o link com aquela amiga, com aquele amigo que não vai poder assistir hoje pela TV, mas que poderá assistir depois pelo meu canal do YouTube, Andréa Fioravante. Então, vamos para um intervalo rápido com os nossos patrocinadores e eu já volto para apresentar a minha convidada especial desse episódio. Toda mãe precisa saber sobre o comportamento e emoções do seu filho, da sua filha. É sobre isso que hoje eu vou tratar aqui junto com a minha convidada especial, que, como eu falei na abertura, é psicopedagoga. Então, Madalena Gentil, seja muito bem-vinda ao Despertando Mulheres na TV com Andréa Fioravante. É uma alegria te receber aqui. Nós conversamos um pouco por WhatsApp, né? E eu disse, ó, preciso levá-la no mês de maio. Então, estamos encerrando o mês de maio e é uma alegria te receber e poder contribuir na vida de tantas mães, professoras, avós, tias, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréa. Uma alegria enorme estar aqui no teu programa. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho. Eu acho muito importante Despertando Mulheres. E, realmente, o trabalho da psicopedagogia contribui muito para as mães, para as famílias de um modo geral. Isso envolve também o mundo pedagógico, onde entra as escolas, onde são os professores e educadores, e toda a família que acaba ganhando conhecimento e mais acolhimento para as crianças com as instruções psicopedagógicas, né? Bem, eu vou falar um pouco aqui do currículo dela e depois ela vai complementar.
A Madalena é psicopedagoga, estudiosa incansável do desenvolvimento humano. Ela está no cargo de diretora de mobilização e atua como uma voz para demais psicopedagogas. Também é autora do livro Desmistificando a Adolescência e coautora da série Diário Azul, volume 4 e volume 5. Toda a sua trajetória acadêmica e profissional é dedicada a transformar o aprendizado. Também é esposa, mãe de 3 filhos, é avó já, olha só, é avó, em seguida serei eu, viu? Tenho desejo de ser avó, em seguida serei eu, né? Então, avó de 5, gente, que maravilha! E ela une o rigor técnico da especialista à sensibilidade de quem acredita que o desenvolvimento humano é a chave para o futuro. Menina, parabéns, tu já és avó de 5. Avó de 5. Gente, olha que 3 maravilha, filhos 3 e filhos, sou 5 avó de netos 5. já. Eu tenho um desejo de ser avó, né? Creio que em breve, apesar que eu falei com Deus, dá para esperar um pouquinho assim, né? Uns 2, 3 anos que eu quero fazer algumas outras coisas antes de ser avó, né? Mas é meu sonho, eu tenho só um filho, só o Cláudio, né? Com 28 anos, vai fazer 29 de outubro. Então, eu vou estar me realizando, né? Com a minha neta, com certeza, né? Porque eu só tenho um menino, então vou estar me realizando. Mas, Madalena, olha só, tu ama o que tu faz, né? De verdade. Tu ama o que tu faz, tu acredita no que tu faz, né? Mas me fala um pouquinho mais, quem é a Madalena por trás dessa psicopedagoga? Bom, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. A psicopedagogia, ela me trouxe um olhar muito diferenciado para a vida, de uma forma geral. Porque uma fala que eu tenho comigo sempre, o conhecimento, ele não só te abre portas, mas ele também te direciona para caminhos. E eu conheci a psicopedagogia justamente quando eu recebi meu primeiro neto, em 2014, e nós recebemos o diagnóstico de autismo. E em 2014 isso era algo muito pouco falado. Os conhecimentos eram poucos, a história que a gente tinha para se instruir, enfim. E a partir dali eu comecei a estudar e a cada estudo, a cada conhecimento que eu tinha mais, aquilo foi me despertando cada vez mais. Tu fez, então, te formou, buscou esse conhecimento para poder auxiliar na educação e criação do neto. Exatamente, porque os meus 2 filhos que já me deram netos, eles moram fora, moram no exterior. E meu filho tem uma menina e a minha filha tem os meus 4 outros netos, né? E nós partilhamos, graças a gente ter a internet, isso facilitou muito, né? Nós temos o nosso dia a dia como se nós estivéssemos aqui. E nós queríamos entender, saber mais, para poder contribuir. Porque, falando de mulher, tu sabes o quanto é difícil para a mãe, e hoje sei mais ainda, o quanto é difícil a mãe quando recebe o diagnóstico. Em primeiro lugar, a aceitação. Em segundo lugar, o que eu faço agora? O que vai ser do futuro do meu filho? Uma série de perguntas que acompanham a avó, que está ali do lado, e principalmente recebendo ali, né, o neto. Então, eu queria contribuir. Eu queria poder saber do que nós estávamos falando. E por isso eu fui em busca de conhecimento. Não é a minha formação, né? Mas de 2014 para cá se tornou a minha vida. Não era a tua formação principal? Não. Antes tu trabalhavas com o quê? Eu trabalhava no ramo de comércio. Eu tinha uma loja de aluguel de roupas de festas, uma da Festas. E eu fiquei com essa loja até 2017. Aí eu vendi essa loja e comecei a me dedicar a isso, só aos meus estudos mesmo. Eu disse, não é isso que faz parte mais do meu mundo, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui
me formei, depois 50 a mais, fiz tudo Olha que diferente. show. Mas foi transformador para mim, porque eu percebi que a psicopedagogia e o acompanhamento em si, as terapias, aquilo faz parte da minha vida. Cada avanço de uma criança, cada família que eu contribuo no desenvolvimento quando tu contribui no desenvolvimento da criança, automaticamente tu está auxiliando essa família Sim. a desenvolver também. Quando eu vejo isso, para mim é uma realização total. Qualquer avanço, por menor que seja, aquilo para mim é um ganho fantástico. Então eu entendi que realmente a minha vocação estava ali guardadinha. E aí começam a vir muitas coisas da tua vida toda, né? O teu apego por crianças, né? Eu tive 3 filhos. Quando pequenos eu trabalhava muito, mas depois toda a forma que eu curti os meus filhos, na adolescência, as outras crianças também, que parece que se aproximavam de mim de uma forma diferente, e como que eu as entendia, eu comecei a ver mais esse lado. E eu comecei a ver, esse é o meu caminho, eu tinha que ter estado aqui, mas nós temos um tempo, Deus tem outro para nós, né? Tu sabe o que eu tenho visto? Porque eu ia te perguntar que idade tu tinhas, né? Então, 50 a mais. O que eu observo? 40 a mais e 50 a mais, as mulheres estão despertando para aquilo que verdadeiramente era a sua, o que falavam antigamente, vocação, e que hoje a gente diz que é propósito, né? Então, eu vejo que as mulheres 40 e 50 a mais estão despertando para aquilo que é a sua missão nesta terra. Porque antes, e quero ver se tu concorda com isso, muitas de nós fez a faculdade que aparentemente ia dar mais retorno financeiro, a faculdade que o pai, a mãe, o vô, a avó sonharam e não fizeram, então a gente acabou ou buscando por algo que daria um retorno financeiro maior e mais rápido, ou por realizar o sonho dos pais ou dos avós. Exatamente. Né? Eu vejo isso. E tem a fase na vida da gente que até hoje eu também entendo. Nós temos uma tomada de decisão muito imediatista quando somos jovens, né? E justamente isso, o que eu quero? Bom, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vencer logo na vida, como se tudo fosse para ontem. Bem isso. E aí sim vem essas decisões, né? Eu fiz uma formação aí técnica na área contábil que não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu comecei a fazer também técnico de contabilidade, um técnico que nós podíamos assinar ainda os balanços, exatamente. Enfim, hoje não tem mais. Hoje não existe mais isso. Mas eu comecei a fazer, graças a Deus me libertei, fiz 1 ano e meio. Eu digo que eu me libertei, sou fã de quem é contador, contadora, eu acho fantástico. Mas para mim, não. Né? Eu também penso a mesma coisa, eu acho fantástico. Acho uma profissão, outra profissão que tem que estar sempre muito atualizado, né, em função das leis que mudam, mas não é para mim, não é para mim, né? Então, esse propósito, que, como tu mesmo falou agora, realmente a gente só entende depois que tu encontra o teu ponto de equilíbrio. Eu acredito que o ponto de equilíbrio da vida vai depender da pessoa, se vai ser aos 40, se vai ser aos 50, ou depende, né? E também eu vejo assim, ó, porque daí nós casamos, né, mulheres da nossa geração, casa mais cedo, normalmente. Exatamente. Daí tu tem o compromisso da casa, do marido, daí já vem filhos, né? E se tu for trabalhar, tem que ser em algo que te dê um retorno rápido, né? Tudo muito rápido. Né? Só que daqui a pouco os filhos, eu tenho falado muito para essas mulheres, os filhos saem de casa porque foram estudar, porque casaram, né? O casamento já não é o mesmo do início, ou seja, a mulher para e diz assim, tá, e agora eu sirvo para quê? Né? Porque inconscientemente nós ainda pensamos que a nossa missão é só cuidar do lar, do marido e dos filhos. Essa também é uma missão, por valores que eu acredito, né? Então, o meu valor é que a mulher é administradora da casa. É ela que administra, ela tem responsabilidade com o marido, tem responsabilidade com os filhos, assim como o marido para com ela, etc. e tal. Só que lá, inconscientemente, ela não consegue se ver ainda como aquela mulher que pode ser uma profissional que tem a sua independência profissional e financeira. E daí ela para e diz, e agora? Faço o que da vida? Daí ela começa a perder o gosto. Olha só, minhas amadas, se você está nessa etapa de vida, nesse momento de vida, em que tu não sente mais gosto nem prazer pelo teu trabalho, que o teu trabalho não te anima mais a sair de casa,
que os filhos já cresceram, enfim, se você se sente insatisfeita e frustrada, sabe o que é isso? Isso é você sentindo que precisa viver esse seu momento onde você vai viver o seu propósito de vida, viu? Me chama que eu posso te ajudar nisso. Olha só, Madalena, então, tu te descobriu nisso, tu ama o que faz, eu sei, eu percebo. Me fala o seguinte, hoje a gente vê que as crianças estão muito agitadas e eu digo que elas já nascem com o telefone na mão, né? Porque tu dá um telefone, seja um smartphone, ou seja o que for, né? Um iPhone, o que tu deres na mão da criança. Criança, eu digo 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Eles sabem mexer melhor do que nós da nossa geração. Então, eu vejo que as crianças estão muito ativas, estão muito, parece que irritadas, agitadas. O que está acontecendo com o emocional dessas crianças? E mais, né, que eu trouxe aí a tecnologia, né? Eu vejo que tem crianças que faz 6 anos, o pai dá um telefone. Faz 10 anos, o pai dá um iPhone, né? Ou algo maior ainda. Isso está atrapalhando também? O que está acontecendo com as nossas crianças? Infelizmente. Primeiro eu quero deixar a minha fala aqui dizendo que eu não sou contra a tecnologia. Eu acredito que veio para nos ajudar em muitas coisas. E ajuda muito, hein? Muito, nossa, muito. As IAs de hoje estão, assim, acelerando o nosso trabalho, otimizando e organizando. Exatamente. Mas como tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu gosto de trazer essa fala porque dá a impressão de quando eu coloco a realidade de que eu sou contra, né? E não é isso. Eu sou muito a favor e eu acho que até as crianças, na idade certa, na fase certa, devem fazer o uso. O problema é que se tornou algo que está substituindo o básico, substituindo o fundamental na vida e no desenvolvimento das crianças. Hoje eu recebo no meu consultório famílias angustiadas e por indicação normalmente da escola que essa criança está muito agitada, que essa criança não está concentrando, ela não consegue aprender e muitas vezes ela já vem até com a indicação de transtorno do déficit de atenção, do TDAH. E aí a gente faz uma entrevista, um primeiro momento, onde a gente faz a anamnese, mas eu sempre tenho o primeiro momento, porque eu gosto de usar a anamnese depois, para que eu inicie o acompanhamento da criança, para que o meu trabalho com a criança não influencie a anamnese. Conversando com os pais, então, eu peço a rotina da família, a rotina dessa criança, hábitos. E sempre, quando eu digo sempre, sempre, essa criança faz uso de telas em excesso. Raros os casos, porque quando a família vem solicitar um acompanhamento, porque essa criança realmente tem um déficit de atenção, realmente sofre de um transtorno, normalmente ela vem com outras queixas. Ela vem com queixas de dificuldade no aprendizado, dificuldade em manter a atenção, perda de memória, porque eles não conseguem armazenar as informações por muito tempo. Então, isso sim faz parte de um transtorno. Agitação, irritabilidade, já é direcionado especificamente ao uso excessivo de telas. Tu sabes, Madalena, que eu atendo muitas mulheres, né? E quando eu estava de secretária no município de Barra do Ribeiro, que eu criei lá a Casa da Mulher, então nós atendíamos as mulheres do município, né? E eu atendi muitas mães e teve uma que me marcou muito, que ela tinha uma filha de 5 anos. E daí era transtorno. Esse foi o diagnóstico. Foi para o psiquiatra. A menina com 5 anos tomava um remédio para quando fosse dormir e um para quando acordasse. Era uma criança de 5 anos tomando 2 medicamentos fortes, né? Déficit de atenção. Daí, que nem tu estavas falando, né? Na anamnese, eu ouvindo, o que acontece? Essa mãe trabalhava o dia todo.
processo de separação, né, do marido do pai da menina. A menina ficava um dia com o outro, às vezes na creche. Então, olha a vida agitada, né? Agitada, exatamente. Atendi outra pessoa que disse assim, mas eu não sei mais o que fazer com ele, doutora. Ele sobe no sofá, quando eu vejo está subindo nas paredes, tem déficit de atenção, foi esse o diagnóstico. Não consegue parar, fica sentado. Né, porque é arteiro, bate no pai. Daí sabe uma frase que eu tenho, talvez tu já tenha ouvido eu falar. Não é déficit de atenção, é déficit de pai e de mãe. Porque aquela criança tá ali pedindo socorro por um tempo com o pai e com a mãe. Daí, eu peço desculpa para os profissionais da área, né? Eu digo, ó, não sou profissional dessa área em específico, né? Mas isso não é déficit de atenção na maioria dos casos. Eu me atrevo a falar que muitos diagnósticos estão equivocados, porque talvez o profissional não se doou o tempo necessário para saber o que tu está falando agora, que eu achei muito importante, né? Como que é a tua rotina, como que é a tua vida, o que tu, mãe, está passando no teu trabalho, está passando no teu casamento, o que tu, pai, está passando. Será que faz uso de drogas ilícitas? Ou droga lícita, o álcool. Né, demasiadamente. Será que o pai é agressivo? Ou seja, se tu não dá um tempo de escuta mesmo, se tu não faz um levantamento daquela família, tu vai dar um diagnóstico. Vai dar um diagnóstico que pode ser errado. Equivocado. Exatamente. Né? É bem isso, André, é perfeito. A tua colocação está perfeita. Eu não julgo as famílias, mas eu procuro fazer com que elas entendam a necessidade da atenção e do olhar para essa criança. Porque nós temos uma vida muito agitada. As mães, em especial, hoje a gente tem aí 65% do empresariado é mulher. 65%. E eu acho isso maravilhoso, fantástico, que bom que nós estamos à frente. E quase 50% das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. Mas o que acontece? No momento que nós tomamos à frente, né, sabemos que temos que ter a vida, a independência, ser a empresária de sucesso de negócio e também nos realizarmos, nós temos que entender que no momento que se tem um filho, isso vai fazer parte da tua vida, da tua rotina, e que esse ser depende única e exclusivamente de tudo que tu vai trazer para ele. Ele é um dependente teu. Então, se essa criança vai ficar sem a atenção, ou se ela vai ficar recebendo como uma babá, né? Normalmente eles dizem, mas é minha babá eletrônica. Tu tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Só que não é o pagar o preço apenas teu, por ter um filho agitado. Essa criança não vai ter o desenvolvimento dentro dos marcos do desenvolvimento que ela deveria ter. Essa criança, por exemplo, uma criança com 5 anos não pode fazer uso de telas, de telefone, né? É 15 minutos, a partir dos 6 anos, meia hora, e aí a gente vai aumentando. Digamos que não seja tudo isso. Vamos dar 1 hora para uma criança de 6 anos. Mas eu vejo crianças, bebê, que eles colocam o telefone ali para a criança ficar assistindo. Bem isso, bem isso. Gente, olha só, é muito importante isso que a gente está trazendo. É muito importante. Então, compartilha o link da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Compartilha o link porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos. Você viu a importância do tema e é importante que você compartilhe esse link, essencialmente nesse mês de maio, o mês das mães.
já voltamos. Como eu disse para você, o tema é muito importante. Hoje nós temos visto, como eu falava antes, crianças agitadas, crianças que são rotuladas por arteiras, por abusadas, por sem educação. E não é bem isso. Falamos já aqui muitas crianças diagnosticadas, por exemplo, com déficit de atenção, mas também de muitos, e eu me atrevo novamente a falar de muitos diagnósticos que estão equivocados. Porque o que ela tem é um déficit de pai e de mãe. O déficit de atenção dessa criança é a falta de atenção do pai para com essa criança, da mãe para com essa criança, de um tempo de qualidade, de limites, de educação, de amor, de carinho. Bem, me diz, Madalena, quais são os principais casos que têm chegado ao teu consultório? O que é mais comum, infelizmente, né, chegar no teu consultório? Eu tenho um grande número de crianças com TE, né, que é o autismo. Né, eu faço acompanhamento bastante, tenho vários pacientes com autismo. E aí, se tratando de autismo, né, nós temos aí vários segmentos, né? Tem o suporte 1, o suporte 2, mas o que mais tem surgido atualmente é a queixa da hiperatividade. Porque, como eu falei anteriormente, a família que chega com a queixa da criança por um transtorno, ela vem já direcionada. Meu filho tem o diagnóstico de autismo, está precisando de um acompanhamento porque ele já faz fono, ele já faz psicóloga, mas daqui a 2 anos ele entra na escola, eu já quero preparar ele para a socialização, então a gente começa já a fazer um acompanhamento para essa criança evoluir, conseguir se expressar de forma clara e poder participar da escola com mais clareza e mais aproveitamento. Agora, quando a criança com TDAH vem, né, muitas vezes laudada com TDAH e com a hiperatividade, ela já vem, a família já vem com outra queixa, né? Eu não sei mais o que fazer com essa criança. A gente já tentamos isso, aquilo outro e não temos resultado nenhum. Eu preciso de ajuda? A fala é essa, eu preciso de ajuda. Porque não sabe como lidar, Realmente né? não sabe como lidar, mas na verdade, raríssimos pacientes, raríssimas famílias vêm com uma rotina familiar a contento para que essa criança não esteja sendo uma criança hiperativa. Porque nós precisamos de todo um ambiente, toda uma situação para que a criança esteja ali desenvolvendo plenamente. Então, se essa criança vive num ambiente agitado, sem rotina alguma, num ambiente onde hoje ela está aqui, amanhã ela está em outro lugar, ou ela entra para a escolinha, creche, 7, 8 horas da manhã e sai às 19 horas. Ela ficou esse período todo numa escolinha muito bem cuidada, por muitas vezes, ok, sem a presença dos pais, sem o convívio, o afeto, o carinho e a preocupação de se está fazendo certo, ela não tem aquele acompanhamento, ela não tem aquele carinho. Então, essa criança ela já chega num limite de estafa grande. E ela vai chegar em casa, ela vai dormir. E também, assim, ó, a criança, quando nós deixamos, né? Eu nunca deixei meu filho em creche, ficava em casa, mas o impacto emocional é o mesmo. Se eu saio de casa para trabalhar e deixo o filho, ou se eu saio com o filho e deixo o filho numa escola, numa creche, a criança, ela pode entender, ouvindo conscientemente, de que eu vou trabalhar. Ela vai ficar chorando ou não, mas tá, a mãe vai trabalhar. Mas no inconsciente, no subconsciente dela, ela entende o quê? Fui abandonada. Fui abandonada. Então, o que o subconsciente está trabalhando? Será que vão me buscar? Tu imagina a criança todos os dias. Exatamente. Né? Porque se ela ainda fica em casa, isso é um pouco menos impactante, porque ela está no ambiente dela, né? Na casa dela, com os brinquedos dela. Mas quando ela sai, será que o pai, né? Porque
Porque Não aí é consente que vem, isso. aí é que vem Será a, que me a abandonou, me diferença. deixou, vai me buscar, não E vai? aí, de repente, a mãe que está ouvindo aqui vai dizer, mas o que eu vou fazer? Eu Sim, preciso sim. trabalhar e aí eu vou levar meu filho. Ah, tá, querem que eu pare de trabalhar. Mas deixa eu te Não falar é uma coisa isso. antes de tu concluir, para te concluir usando a minha fala também. Eu antes, sem entender nada de desenvolvimento humano, enfim, e fui buscar pelo desenvolvimento humano muito, e hoje eu faço o que eu faço cuidando das mães, das esposas, das mulheres, das empreendedoras, empresárias. Por quê? Porque eu fui muito pouco presente na vida do meu filho enquanto criança e pré-adolescente, né? E eu ia trabalhar e eu dizia assim, filho, a mãe precisa ir trabalhar. Olha só, minha amiga, preste atenção, você que é mãe, que é vó, né, professora, educadora. Eu dizia assim pro meu filho, ó, a mãe precisa ir trabalhar, porque se a mãe não for trabalhar, como é que a mãe vai comprar aquele teu presente, aquele teu joguinho, né? Como é que a mãe vai comprar aquele teu tênis? O que que acontece? Além de eu dizer que eu ia trabalhar, eu deixava ele chorando, ele se sentia abandonado, rejeitado, eu colocava o peso. A culpa, a mãe só não fica comigo porque o culpado sou eu. Isso é no subconsciente, minha amiga. Hoje, adulto, né, meu filho adulto, com mais de 20 anos, um dia chorando de madrugada, eu e ele, porque ele disse assim, mãe, eu não queria tênis, eu não queria os joguinhos, eu não queria o inglês, eu só queria que tu ficasse mais em casa comigo e me desse um maninho. Porque teve uma época na escola que as mães decidiram engravidar, né? Então, era ele e um outro, que eu e essa outra mãe não queríamos engravidar, porque não tínhamos tempo nem para um, ia ter para mais de um. E daí eles surtaram, os riquinhos, né? Tiveram febre, enfim, porque queriam um maninho, porque todo mundo estava falando dos futuros maninhos. Então, além de eu colocar sobre ele, né, essa separação, eu ainda colocava o peso de que eu só estava trabalhando por culpa dele. Ele era o culpado da ausência. E isso impacta. Ele com mais de 20 anos, mãe, eu entendo hoje, mãe, mas eu só queria... Daí o que eu estava vendo ali? A criança dele de 6, 7 anos, no corpo de um adulto de mais de 20, né? Dizendo, mãe, fez falta. Então, minha amiga, não é que você vai parar de trabalhar, não é que você vai ficar só em casa, não é isso. Porque você trabalha por necessidade, você trabalha porque faz bem para a nossa saúde, né? Bem-aventurado é o homem e a mulher que vive do fruto do seu trabalho. Mas a gente tem como ajustar isso. Eu vou deixar que a Madá fale. Exatamente. Essa questão da culpa é muito comum acontecer. E nós usamos isso, eu usei isso com os meus filhos também, para comprar coisa legal. Ó, tu não está querendo ganhar aquele? Então, daí vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. O teu curso, não quer fazer o teu inglês? Né? A gente usou isso. E não nós foi não por percebemos. maldade, Era a forma era o que que a nós gente sabia na encontrávamos de trazer para aquela criança ali o conhecimento de que por que eu estou saindo de casa. Mas né? a gente não sabia que eles Só não que entendiam assim. eles carregam aquela culpa. Né? Então, a criança ela precisa entender que é o momento da mãe trabalhar e é o momento que ele vai ficar na escola. A comunicação é diferente, Ó, minhas você amigas. vai ficar na escola enquanto a mamãe trabalha. E como é importante essa fala, né? A mamãe sempre vai te buscar. A mamãe sempre vai estar aqui para ti. Isso, a segurança, a mãe quando passa a segurança para o filho, e fazer com que ele entenda que esse é o teu momento e esse é o meu momento. Isso eu falo até para aquela criança que não consegue desapegar dos pais, que faz aquele choro na hora que o pai e a mãe saem de perto, aquela coisa toda. Não. A mamãe tem os momentos da mamãe e você tem os seus momentos. Quando você leva seu filho na pracinha, não é só levar na pracinha. Agora você está indo para o seu momento. Vamos brincar? Tu vai brincar com os teus amigos, filho. Esse é o teu momento. E aí a criança começa a ter esse entendimento. Para a independência emocional futura. Exatamente. Não só de pai e mãe, mas também dos relacionamentos. Quantas mulheres eu recebo no escritório com dependência emocional, que não é só financeira, é emocional. Exato. Primeiro é emocional. E o peso da culpa que o filho sente, a mãe também sente. Porque eu, quando recebo a mãe sobrecarregada, triste, angustiada, porque ela também sente isso. E ela pergunta,
eu preciso trabalhar, eu não tenho como cuidar o tempo todo dessa criança. E o tempo de qualidade, Madalena, porque também o que acontece? Eu estou falando o que aconteceu comigo. Se eu deixei o meu escritório de direito super bem sucedida financeiramente e profissionalmente, foi porque eu senti essas dores, foi porque eu fui buscar me conhecer melhor, né? Porque se tu perguntar para uma mãe dessas, né, que tu atende, o que é mais importante para ti? Tu daria a vida pelo teu trabalho ou pelo teu filho? Seria o filho. Com Só certeza. que ela não sabe administrar hoje, né? Até porque não conhece seus valores, enfim. Então, se eu faço o que eu faço hoje, é por causa disso, né? Eu digo que o meu filho é o meu combustível, né? Para eu ajudar outras mulheres. E só que eu, por muitas vezes, eu estava em casa no final de semana. Mas eu estava o quê? Vendo se a mulher tinha feito tudo, né? A secretária do lar, se ela tinha feito tudo em casa. Sempre a gente tem uma roupa para arrumar. Sempre a gente tem alguma coisa para fazer em casa. Então, o filho estava em casa, eu estava em casa. Mas vocês não estavam juntos. Não era olho no olho, não era tempo de qualidade, né? Era ele em casa e eu, mas separados. Ele no quarto dele e eu fazendo as coisas na casa ou dormindo porque eu estava cansada. Então, a importância do tempo de qualidade. A importância do tempo de pras nossas qualidade. mães. Isso eu sempre trago na orientação parental. Porque não adianta eu tratar a criança e a família ter um ritmo completamente diferente. Então, ela vai ter todo o aprendizado e o desenvolvimento ali no consultório, ela vai para casa, é outro ritmo, é outro sistema. Nós precisamos entrar em perfeita harmonia e ambos falar a mesma linguagem. Então, o que eu ensino? Inclua o teu filho na tua vida quando tu estás ali em casa com ele. Porque a queixa é essa. Mas eu chego em casa, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que dar uma olhada na casa, eu tenho que arrumar as coisas da escola, eu tenho que... E eu não tenho tempo para ficar com ele. Então, inclua essa criança. Porque normalmente a mãe diz assim, ó, tá, agora sai aqui que a mãe precisa ajeitar isso aqui, tu tá me atrapalhando. O filho chega para mostrar algo da escola, para contar alguma coisa. Não tem tempo, não depois. consegue, depois eu vejo isso. Então, inclui a criança ali. Então, vamos fazer assim, filho, tu vai lavar roupa? Vai estender a tua roupa? Filho, vem junto aqui, deixa ele te alcançar o prendedor, deixa ele tirar a roupa da máquina, deixa ele botar dentro do cesto. Ele vai estar ali fazendo aquela troca contigo, ele vai estar aprendendo o quanto é importante, o como tem coisas em casa que ele pode e tem para fazer, e ele vai estar perto de ti. Ele vai estar fazendo parte, pertencimento, exatamente. E Madá, olha só, eu quero trazer duas coisas para o próximo bloco, né? Pautar sobre maternidade responsável, né? Porque eu não tive outro filho, porque eu não tinha tempo nem para um. Na época eu dizia eu não tinha tempo. Hoje eu pensaria com outra cabeça, outra mentalidade. Eu teria sim, porque hoje eu saberia administrar o meu tempo e priorizar o que verdadeiramente, né, é prioridade. Hoje seria outra cabeça, hoje eu teria mais de um filho, mas eu não tive, né? Porque eu pensava na época, não tenho tempo nem para um, vou ter para dois, já sou ausente com um, vou ser para dois. Mas o quanto nós precisamos ter essa maternidade responsável, porque olha só, tem mães que têm 3, 4, 5, 6, mas se tu olhar humanamente, ela não poderia ter um. Né? Seja Exato. questão financeira, emocional, né? E outra situação, né? Como que essas mães, tu já falasse um pouco, né? Mas como que essas mães chegam no teu consultório e essas mães, elas estão buscando por um suporte, estão buscando por um apoio, porque que nem tu falasse agora, tu está tratando, acolhendo e dando atenção para essa criança. Só que ela volta para casa, esse ambiente, como tu falasse, não tem uma rotina de hora da alimentação, hora de dormir, seja o que for, dos temas, exercício. Daí volta para casa, não tem rotina, não tem esse tempo de qualidade. O que adiantou estar contigo por uma hora? Exatamente. Minhas amigas, continue compartilhando o link. Fique aí com o quadro sobre os nossos direitos jurídicos com a doutora Márcia Prevedelo. Você sabia que existe um benefício que você pode receber mesmo que continue trabalhando? Muita gente que sofre um acidente acha que perdeu o direito a qualquer tipo de apoio. Ou então lembra daquele antigo seguro DPVAT que muita gente ainda procura, mas que na verdade não existe mais. E é justamente aí que entra o auxílio acidente. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada da área previdenciária há mais de 20 anos,
em Porto Alegre e região metropolitana. O auxílio acidente não é um salário, ele é uma indenização. Por ser uma indenização, o segurado recebe um percentual de 50% do salário de benefício e pode continuar desempenhando a atividade laboral normalmente. Nada impede de receber o benefício e continuar trabalhando. Isso significa que, se você sofreu um acidente e ficou com alguma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho, mesmo que você continue trabalhando, você pode ter direito a receber esse valor todos os meses. Mas é importante você saber que ele somente será concedido após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Mesmo após o término do benefício auxílio-doença, a pessoa que sofreu o acidente e ficou com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade de trabalho tem direito a essa indenização, com início no dia seguinte à alta médica previdenciária. E aqui está um ponto muito importante. Você não precisa estar afastado do trabalho para receber esse auxílio do auxílio-acidente. Se houve redução da sua capacidade, mesmo que pequena, desde que permanente, o direito pode existir. E muita gente perde esse benefício simplesmente por não saber disso. Porque, no fim das contas, não é sobre o acidente, é sobre o impacto que ele deixou na sua vida. Se você já passou por alguma situação assim, vale a pena entender melhor o seu caso. Informação também é um direito seu. Converse com o nosso time e entenda melhor o seu caso, porque direito não é favor, é lei. Então, direito não é favor, é lei. E aproveitando que a minha colega, a doutora Márcia, estava falando sobre direitos, né? Eu quero compartilhar com você, minha amiga, meu amigo, aqui no intervalo, eu compartilhando com a minha convidada sobre guarda compartilhada. Eu advoguei muitos anos no direito penal, família e sucessões. E certamente, Madalena, se eu estivesse advogando hoje, porque eu era muito autoritária com meus clientes de família, porque eles chegavam e diziam assim: não, doutora, não precisa colocar dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. Isso é óbvio, né, doutora? Eu disse: hoje é óbvio. Amanhã tu tens uma companheira, ela tem um companheiro, dá um probleminha entre vocês, deixa de ser óbvio. Ai, capaz. Até o dia, só que era muito autoritária, eu dizia assim: vocês deram a procuração para mim? Sou eu advogado de vocês? Vocês são advogado? Não, né? Então quem entende sou eu. Então, só assina. E chegou um dia que esse casal que estava se separando, na época era separação depois do divórcio, hoje tu faz o divórcio direto, e eu fiz toda a nossa tabelinha. Dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, ano ímpar, ano par, Natal, ano novo, férias, enfim, fiz tudo. Chegou no dia dos pais, isso foi em final de ano, chegou no dia dos pais do ano seguinte, 7 horas da manhã o pai me ligando. Eu digo: o que foi? Descobri que a fulana saiu e levou o fulaninho. Eu digo: é. Espera até o horário de tu buscar, que é às 9 da manhã. Não deu outra, 9 horas já me ligam: não tem ninguém em casa, foram pra serra, bem que tu falou, se eu tivesse te ouvido. Eu digo: tu não me ouviu, mas a advogada de vocês sou eu, e eu coloquei e vocês assinaram. Hoje o direito é teu. Só que tem uma coisa, foi pra serra. Até nós entrarmos com pedido de busca e apreensão da criança, o juiz, né, tu encontra o plantonista, vai para o juiz despacha, tu vai na serra buscar a criança, vai estar na hora deles voltarem da serra, né? Então, assim, sempre eu fui um pouco autoritária nesse sentido, preservando o direito deles, porque me contrataram para isso. É eu que preciso prever o que pode acontecer e garantir os direitos de ambos, né? E hoje, se eu continuasse advogando, certamente eu não concordaria em fazer um acordo, né? Se fosse, a maioria dos meus processos era acordo de família, eu não concordaria com guarda compartilhada. Por quê, minha amiga, que eu não concordaria? Porque essa criança, eu que trabalho com o emocional, essa criança, um dia ela está na casa de um dia na casa do outro. Um dia ela está num quarto, um dia ela está no outro, e às vezes nem tem quarto lá na outra casa para ela somente. Um dia ela tem uns brinquedos, um dia ela tem outro. Um dia ela está com a madrasta, um dia com o padrasto.
Ou seja, uma criança que ela não vai ter uma referência. E quando ela sai de uma e vai para outra, ela tem que mudar muito rápido a cabecinha para entender que lá no pai eu posso dormir às 11 da noite, aqui na mãe eu tenho que dormir às 8. Lá no pai eu posso ficar jogando videogame até tarde, aqui na mãe eu tenho, ou vice-versa, né? Então, como que tu vê essa questão, quando tu atende essas crianças, tu já teve algum relato, alguma experiência, que a própria criança te trouxe algo nesse sentido? O que eu posso dizer da guarda compartilhada é que no mundo perfeito é perfeito, porque a criança vai ter tantas horas com o pai quanto ele teria com a mãe. Mas quando eu digo mundo perfeito, se ambos mantessem a mesma rotina, com os mesmos horários, regras de comportamento, só que esse casal não está mais junto. Eles adquirem hábitos diferentes ou voltam a ter os seus hábitos. Normalmente tem outros companheiros, tanto a mãe quanto o pai. Enfim, não temos um mundo perfeito. Nós temos exatamente essa realidade que tu citou, onde as regras na casa do pai é uma, na casa da mãe é outra. Não. As regras são as mesmas, doutora. O que ele faz na casa da mãe, ele faz na casa do pai. Será? Não faz. Eu ouvi um depoimento de um adulto que teve a vida inteira a guarda compartilhada na minha frente. Nós estávamos falando já do irmão. E ele me trouxe a seguinte fala. Sempre nós tivemos guarda compartilhada. Eu vivia metade do meu tempo com o pai, metade do meu tempo com a mãe. E toda vez que eu saía da casa do meu pai, eu sentia que eu deixava parte minha lá. Quando eu saía da casa da minha mãe, eu deixava parte minha na casa da minha mãe. Eu nunca estava completo. Esse adulto, com certeza, é um adulto inseguro. É um adulto com sérios problemas de peso emocional, traumas. Não se sente pertencente a lugar nenhum. Não, exatamente. Vai ter problemas profissionais, de relacionamento amoroso. Reflete em toda a vida dele, todo o contexto. Em toda a vida. Então, a guarda compartilhada, para mim, não funciona. E isso prejudica o tratamento da criança que está contigo, exatamente, com outra colega tua. Exatamente. Vai prejudicar. Vai prejudicar. E às vezes, e claro, né, gente, agora o nosso horário aqui sempre é pouco, né? Pelos temas que eu trago. A gente teria muita coisa para falar, né? Mas às vezes fica pai e mãe com birra. E eu falo do que eu sei, porque eu advoguei muitos anos nessa área. Eles ficam com birra. Por isso que eu digo que eu sempre fui meio autoritária, assim. Estou dizendo meio agora, né? Porque senão... Mas eu dizia, você quer me contratar? Quem é advogado? Eu ou tu? Ok. E eu sempre entrei nessa área emocional também, porque eu sabia dos prejuízos para a criança, né? Então, isso que tu falou, assim, ó, me corta o coração, porque eu não atendo criança nem adolescente de jeito nenhum, e processo de coaching, a partir dos 16 a gente já aplica, a minha mentoria também pode ser, mas eu busco não atender, né? Por quê? Porque vão trazer coisas que doem muito. Tu imagina tu ouvir isso de um hoje adulto que passou por isso e que o irmão está passando por aquilo que ele passou, está com problema, por isso está contigo lá no consultório. Exatamente. Porque os pais decidiram que é metade contigo, tipo assim, metade do fardo. Gente, eu não sou bem branca, mas sou bem franca. Aqui a gente fala do que é de verdade. Nós somos de verdade, falamos do que é de verdade. Às vezes, querem dividir o fardo. Exato. E daí é onde eu encerrei outro bloco falando. Maternidade responsável. Exato. Maternidade responsável, porque às vezes, é lindo ter um bebê, a família toda festeja, mas tu tens condições financeiras e de tempo para ter essa criança? André, então quem é menos favorecido financeiramente não pode ter filho? Pode, óbvio, e deve. Nós precisamos, né, estar aí vivendo o sonho da maternidade, da paternidade. Deus diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Ok, mas às vezes tu mal consegue dar tudo que deseja para um, porque está trazendo tantas crianças que tu não vai conseguir dar atenção, vão viver soltas
correndo todo o risco, enfim, maternidade responsável. Fala rapidamente, nós temos 13 minutos. Maternidade responsável e as mães, essas mães que chegam até a ti no consultório, levando os filhos, né? Elas estão buscando por suporte emocional? Bom, vamos começar pela maternidade responsável, tá? Aí nós estávamos falando aqui de vários problemas das crianças, né? Então, tudo o que acontece na vida da criança vai refletir na fase adulta. E a maternidade responsável, ela só acontece se tu tiver uma base estruturada. Como que eu fui educado, como eu fui recebida, como que eu me desenvolvi na minha vida e o que eu vi da minha família, da minha mãe em especial, quando a gente está falando de maternidade. Isso vai refletir de eu entender os meus impulsos e ali sim decidir o que eu quero para mim. E aí serei uma mãe responsável e não terei uma maternidade responsável e impulsiva, de momento. Vai depender da base que ela recebeu. Porque se hoje eu recebo mães em momento de extremo estresse, mães que já estão saturadas porque elas necessitam tudo que nós falamos, trabalho, família e mais o filho, que ela não está entendendo o que está acontecendo com ele, ela desmorona na frente da minha mesa, ela não está estruturada, ela está realmente desestabilizada. Essa pessoa não tem condições de estruturar alguém que está numa fase de desenvolvimento. Como que ela vai fortalecer essa criança? Como que ela vai oferecer segurança? Como que ela vai dar um equilíbrio emocional para o filho se ela está em pleno desequilíbrio emocional? E a mãe vendo o filho numa situação assim, ela já fica desequilibrada. Quando ela diz, eu preciso de ajuda, quando a mãe vem assim, ó, eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda, a gente já entende que essa mãe... E aí, a primeira coisa que eu venho, fala um pouco de ti, como que está a tua vida, né? E aí, ela começa a falar e aí tu já percebe o momento de estresse. A grande maioria, ali mesmo, naquele momento, quando a gente pede para olhar para si, a pessoa já despenca, já desmorona. Porque ela está sem tempo para ela, sem tempo para o casamento. O acolhimento tá mal no trabalho. Muito importante. E eu já ouvi mães, né, que dizem assim... Eu recebi uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado e junto comigo uma mãe atípica também recebeu a homenagem, que ela é uma liderança, né, nesse meio das mães atípicas, e ela disse assim: quando o diagnóstico chega pela porta, o pai sai pela janela. Aquilo ali me impactou e eu decorei a frase. Nossa. Então, muitas mães, né, sem o suporte de um marido, de um companheiro, sem o suporte da família. Minhas amigas, infelizmente chegamos ao final desse programa, mas você viu aqui o quanto é importante você, mulher, cuidar da sua saúde emocional. Fazer uma mentoria, um processo de coach, ter alguém que te oriente, ter alguém que te ouça e que tenha as ferramentas para poder te conduzir, para ser uma melhor pessoa, uma mulher de sucesso, uma mãe de excelência, uma esposa, uma filha, enfim. E o quanto a minha convidada aqui, a Madalena, passou para você o quanto nós precisamos ter atenção com as crianças, com os filhos, com os alunos, com os netos, sobrinhos, afilhados, enfim, porque nem tudo é um diagnóstico de alguma, né, vamos supor, não vou dizer patologia, de algum transtorno, né? Nem tudo é um diagnóstico certeiro de um transtorno. Esse déficit de atenção pode ser déficit de atenção de pai e mãe. Mas para isso precisa a família ser acolhida e ser cuidada. Nós sabemos, mãe, que você chega lá sem saber o que fazer, que você chega lá pedindo ajuda. E nós queremos ajudar você, mãe, e queremos ajudar também seus filhos. Então, o @ da Madalena passou aí. Você pode estar chamando por ela, pode estar marcando uma agenda virtual com ela, indo também no consultório dela, assim como pode estar me chamando também. Madalena, extrapolamos o horário. Foi uma alegria te ter aqui. Quero te trazer de novo, menina. Preciso. Trazer outros assuntos. Outubro tu volta. Mês da criança. Outubro tu volta, já sabe. Tá bom. Primeiro programa de outubro, agenda lá, tá? Estarei aqui. Muito obrigada. Deus abençoe você. Deus te abençoe, mamãe. Eu passei muito na minha carne, eu sei do que eu estou falando aqui.
Então, hoje, superando tudo isso, né, tratada emocionalmente, estou aqui para servir outras mulheres. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, com o programa Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.